Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Hoje quero refletir com vocês sobre o poder e ação do Espírito Santo em nossas vidas. E lembro, já de início, as palavras do Papa Francisco, ele que diz: não há maior liberdade do que se deixar guiar pelo Espírito Santo e permitir que ele nos conduza para onde quiser. Mas o que é o Espírito Santo? E como permitir que ele possa nos guiar? O Espírito Santo, em primeiro lugar, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É o amor que circula entre o Pai e o Filho. O Espírito Santo é a santificação de toda a humanidade. Também é a garantia prometida por Jesus aos seus discípulos, para acompanhá-los no tempo da Igreja até a volta definitiva do Senhor Jesus. Nós somos convidados continuamente a essa abertura da alma, aquele que é chamado alma da Igreja, o Espírito Santo. Portanto, deixar-nos conduzir pelo Espírito Santo. Isso se faz necessário e também exercitar um discernimento sobre a presença dele na vida de cada um de nós. Este olhar interior, adquirido na oração, vem abrir os nossos ouvidos e também os nossos olhos, e, é claro, o coração, para identificar a voz do Espírito de Deus. Não se trata de sons ou barulhos externos, mas indicações capazes de conduzir as nossas decisões. Por isso que a importância de silenciar o nosso coração, a importância da oração e também da meditação, nos faz entender como é importante estarmos atentos às informações e os apelos vindos de fora, pois assim, com muito discernimento, saberemos desfrutar o clamor da voz interior. Não aquela voz que vem abafar, porque ela não nos fecha aos clamores de outras pessoas e situações humanas, mas a voz que vem qualificar a nossa sensibilidade para nos deixarmos conduzir por esse mesmo Espírito Santo. Existe um roteiro para a escuta da voz interior, um instrumento precioso colocado à nossa disposição, que é a Palavra de Deus, a Bíblia. Nós já falamos aqui da importância de conhecer e ler com frequência esta palavra, pois é ela que apura a sensibilidade para os valores verdadeiros e vem abrir o horizonte para a compreensão de tantas realidades que estão escondidas. E isso pode ser feito com muita calma, serenidade, passando pelo percurso da meditação, da oração, da contemplação e também dos propósitos de uma vida nova. Um outro aspecto importante, você que me acompanha, a abertura aos dons do Espírito Santo. Não esqueçamos que são eles que nos permitem agir de uma forma, digamos, sobrenatural, divina, no cotidiano da nossa vida, sem nos afastarmos daquilo que é necessário, por exemplo, em nossa família, profissão, outras situações que vão possibilitar um salto qualitativo na nossa própria existência e assim nos fornecer a força e o discernimento tão necessários, sobretudo nesses tempos que nós estamos vivendo. Sabedoria, um dos dons do Espírito Santo. A sabedoria para descobrir o sentido impresso por Deus em tudo que existe. Um outro dom, a ciência, para conhecer de modo tão divino as realidades da própria natureza. O conselho, para discernirmos os passos que deveremos dar dia após dia. O dom da fortaleza, para elevar quem está caído e também nos fortalecermos pelo Espírito Santo. E para dominar os impulsos que nos levem, por exemplo, à agressividade,
Um outro dom tão importante é a piedade, para que o nosso coração seja pio, ou seja, cheio de bondade em relação ao nosso próximo, à sociedade e também diante de Deus. E por fim, o temor de Deus, que significa levá-lo sempre em conta e caminhar em sua presença, na vontade de Deus, e assim nós estaremos respeitando a Ele e também o que Ele espera de cada um de nós. E o dom da inteligência, que é chamado dom do entendimento, é elencado por último pela urgência com que precisa ser atuado em nossos dias. Nós encontramos na palavra de Deus em João, no capítulo 16, no versículo 13, quando Ele vier, o Espírito Santo infunde em nós a paixão pela verdade. Em tempos de falsidade, corrupção, mentira deslavada, deixar-se conduzir pelo Espírito é adquirir tal paixão, purificando-nos de todo o engano. Eis aí uma fonte preciosa de inspiração, que é um olhar aberto às pessoas e às suas necessidades, especialmente a sensibilidade diante dos mais pobres, fracos. Como é importante a ação do Espírito Santo para não abafar a voz da consciência que provoca a saída de nós mesmos para encontrar as estradas do bem. É necessário sim superar a insensibilidade decorrente do tempo vivido, dos problemas, da violência, quando podemos fazer ouvido diante dos gritos, sobretudo dos mais sofredores. Eu acredito que você também se depara constantemente com situações tristes de pura miséria. A fome, o abandono, eles estão presentes nas ruas, calçadas, semáforos. E nesse momento, você pode ser a voz do Espírito Santo que age em favor de quem precisa. Ou seja, despertar o melhor sentimento dentro de você e dedicar atenção diante desse necessitado. Se você olhar dentro da sua comunidade, dentro da nossa igreja, ou então da igreja que você frequenta, tenho certeza que você verá a manifestação do Espírito Santo em muitas pessoas. Há pessoas que são colocadas por Deus em nossa vida e que significam muito, pois nos oferecem pela palavra e o exemplo a preciosa ajuda para percorrer os caminhos mais difíceis. Aqui entra, por exemplo, a família, o sacerdote, que pela graça da escuta, da confissão, alivia o seu fardo, aproxima você de Deus e que direciona para o caminho que deve seguir. Existem também homens santos e mulheres santas que, com sua experiência de vida cristã madura, são claros sinais da vida no Espírito Santo, que não é um privilégio de poucos, não, mas uma vocação universal a todos os cristãos. Deixar-nos conduzir pelo Espírito Santo significa identificar as suas inspirações que se transformam na diversidade de dons. E aí está a beleza da igreja, ela que se expressa na vocação de cada pessoa. Não há motivos para inveja, ciúme, comparações fúteis de quem é mais ou menos, já que todos têm muito a oferecer e que são importantes para Deus. O apelo é que ninguém se esconda, que ninguém se omita, mas todos nós possamos contribuir com aquilo que Deus nos deu como missão para a edificação do seu reino de amor. Para que a nossa vida seja conduzida pelo Espírito Santo, que sopra onde quer, só nos resta pedir insistentemente, ó Deus, que pela ação do Espírito Santo possa santificar a igreja inteira,
os povos, nações, derramar toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo e realizar no coração dos fiéis as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Eis aí a missão de cada um de nós. Eu sugiro, a cada dia, peça a presença do Espírito Santo, invoque o Espírito de Deus em sua vida para que você possa, de fato, tomar decisões corretas, certeiras e segundo a vontade de Deus. É isso aí. Hoje falamos sobre a presença do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Temos muito a aprender, não é verdade? E eu o convido para que você possa me acompanhar em tantos temas que aqui estamos colocando neste momento de espiritualidade. Siga o meu canal no YouTube, Padre Kleina, e compartilhe as reflexões que eu trago para você toda semana, ajudando a refletir e cada vez mais crescendo para o alto. E crescer para o alto é crescer para dentro de si mesmo. Paz e bem, força!